Dani, tudo bem? Olá, tudo bem, Fê? Que bom, que bom. Como é que você está? Tô ótima. E você, como que tá? Tô bem, você sempre linda, Ah, sorridente. Ai, dá até você gosto. também, Fê. Sempre, ó, minha amiga do Ó, coração. sim, sim. Ai, se vocês soubessem, as pessoas que estão escutando, faz anos, 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 a gente é Muito, amiga muito. Essa. de colégio. Sim. Que bom, Dani. Obrigada, em primeiro lugar, por você estar aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar com a sua história, com a sua experiência. Essa conversa faz parte da nossa série, né, que eu estou fazendo, da série de Arrumando a Vida Profissional. A Dani vai dar um contexto aqui, vai falar um pouco da experiência dela, de como é importante ser feliz profissionalmente, né? Não deixar isso para depois, não deixar quando a gente se aposentar ou quando Deus quiser, né? Ou a crença que qualquer pessoa tiver, ah, não, depois se resolve isso, né? De uma maneira automática. Mas como é importante, a Dani, mudança, eu acho que é o sobrenome, né, da Dani, e como ela flui dentro da mudança. Vocês vão adorar essa história. Dani, comenta um pouco quem é você, da onde você veio, o que você está fazendo agora, onde você está, dá um contexto para quem está Sim, te ouvindo agora. sim. Primeiro, Fê, eu queria agradecer, né, pelo convite, né? Você sabe que é minha amiga do coração, tantos anos que a gente se conhece, né? Acho que muito mais que uma amiga, você é uma irmã, Ah, que pessoa linda. que eu tenho, assim, dentro do meu coração. Ai, que eu me Agra- emociono, agra- hein? agra- Agradeço, Fer, pelo teu convite, né, por passar um pouco a minha experiência de vida. Claro. Eu me chamo Daniele, né, eu sou natural de São Paulo, morei durante 23 anos na capital, e até que chegou um momento na minha vida, né, depois que eu me formei, né, depois eu vou contar um pouquinho mais da minha formação, eu me mudei de São Paulo, fui morar em Curitiba, então eu fiquei um ano lá em Curitiba, uma cidade que eu amo. Se eu pudesse, eu continuaria lá em Curitiba, é uma cidade que eu tenho um grande carinho, uma cidade que eu gosto do local, gosto muito das pessoas, mas por circunstâncias da vida, né, eu mudei para Cascavel. Eu moro aqui atualmente em Cascavel já tem acho que uns 12 anos, né, que eu moro aqui em Cascavel. Bastante. Eu me casei, né, também vou contar um pouquinho essa passagem, né, então eu me casei, me mudei para Cascavel e já estou aqui no interior do Paraná, que é quase a fronteira com a Argentina e Olha só. com o Paraguai, então eu moro aqui quase na tríplice fronteira. Estou aqui, então, desde 2008. Foi Ah, 2008 que eu bastante. me mudei. Já tem bastante tempo. E aqui eu trabalho como professora, atualmente eu sou professora de História, mas a minha formação é em Direito, né? Eu sou advogada de formação, atualmente eu não estou exercendo a minha profissão, também vou explicar o porquê, e essa é uma das grandes mudanças, né, na minha vida. Então, eu sou casada, já sou casada há 12 anos, tenho 3 lindos filhos. A Ana Mulher Luísa, ela coragem. tem bem corajosa. Eu tenho 3 filhos. A Ana Luísa, né, ela tem 11 anos. A Sofia, que tem 8, e o Davi, que tem 5. Uhum. Então, esse é o meu mundo, né, que eu vivo hoje. E sou muito feliz, acho que por tudo que Deus assim me concedeu na minha vida. Que lindo, que lindo. É um resumo maravilhoso, maravilhoso, Dani. E como foi? Conta um pouco essa passagem, o porquê você escolheu direito, como foi a sua vida, né, como advogada, né, que você trabalhou nessa área durante um certo tempo, e o porquê dessa mudança. Porque da grande mudança, né? Exato. Quando eu fui prestar o vestibular, na verdade, quando nós saímos, né, do Albino César, que é uma escola que eu conheci a Fernanda, saímos lá em 2000. Uhum. A gente tem aquele dilema. E agora, que profissão eu vou seguir? Eu tinha duas profissões em mente. A primeira era fazer turismo, eu ia fazer turismo, e a outra era fazer direito. Aí analisei o mercado, tudo, falei, eu vou, acho que vou pro lado do direito. Fui, fiz a minha inscrição na universidade, numa universidade particular, a FMU, lá em São Paulo, e em 2001 entrei na faculdade, né? Comecei a estudar e peguei um grande amor, assim, pelo direito, e fui lá, 2001, 2, 3, 4, 5, eu me formei em 2005, e aí, né, durante esse período, né, em que eu estudei na faculdade, eu fiz estágio em grandes escritórios lá em São Paulo, então eu tive a oportunidade
de conhecer quase todas as áreas do direito. Então, eu trabalhei na área civil, na área trabalhista, na área tributária, e aí eu me encantei pela área do direito tributário, que foi um dos últimos escritórios que eu trabalhei. Aí eu pensei, eu vou prestar a prova da OAB em tributário, e vou querer ser advogada tributarista. Aí a minha vidinha lá traçada, é isso que eu vou fazer. Em 2006, prestei a prova da OAB, passei, e aí passei em tributário, né? Porque você escolhe uma das áreas para fazer uma peça processual, né? Na época, eu escolhi tributário, fiz a prova em tributário, passei. E aí você passa, né? Tem a famosa carteirinha da OAB, e falei, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu tenho que pagar anuidade, você estava lá, né? Eu pensando, e agora, né? Não tem emprego, tem que procurar emprego. Aí eu consegui um emprego como advogada em um escritório do bairro onde eu morava. Então, era um escritório bem pequenininho. O advogado, ela me pagava uma merreca, mas para ter a experiência, eu acabei aceitando. Aí eu fiquei lá alguns meses, até que eu resolvi querer mudar um pouco a minha vida. Falei, acho que eu vou mandar currículo para diversos escritórios. E aí, eu sempre gostei de Curitiba, falei, vou mandar para escritório em Curitiba, vai que alguém me chama. Falei, nossa, já pensou me mudar para o sul do Brasil, morar em Curitiba? E aí, eu achava que não ia dar em nada. Mandei currículo em um grande escritório, de repente, estou lá em casa, o telefone toca. Aí você vê lá Doutora, 41. aí, 41, eu DDD. falei, eu pensei, é de Curitiba, aí atendi, doutora Daniele, aí eu já, Opa. sim, aqui é do escritório tal, eu recebi o seu currículo por e-mail, nós podemos marcar uma entrevista? Eu, sim, claro, pode, quando? Pode ser amanhã às 3? Meu Deus. Sim, pode ser amanhã às 3, então amanhã às 3 estou aí, peguei o endereço do escritório, tal, desliguei e falei, e agora? Eu falava, meu Deus, eu estou aqui em São Paulo, Curitiba, o Vou que me eu vou fazer? teletransportar. Jesus, o que eu vou fazer? Aí cheguei e falei, mãe, mandei o currículo para um escritório, tal, aconteceu isso, eu vou lá fazer uma entrevista amanhã. Ela ficou só me olhando assim, ela tá, né? Já estava com 24 anos e fui. Minha mãe me deu o dinheiro da passagem, peguei o dinheiro da passagem, passei a madrugada inteira no ônibus, levei só a roupa da entrevista, eu fui com uma outra roupa, levei um terninho para fazer a entrevista e fui, me aventurei no ônibus. Cheguei lá de manhãzinha, falei, agora onde eu vou me trocar? Meu Falei, Deus. eu pensei, eu me troco na rodoviária. Eu Uhum. falei, tá. Aí eu fui indo para o escritório, minha entrevista estava marcada às 3 horas da tarde. Cheguei lá em Curitiba, ainda fui, almocei. Ou pensei, acho que eu vou me trocar aqui no shopping. Eu falei, mas acho que eu vou procurar um lugar mais para frente. Aí, no caminho desse escritório, tinha uma floricultura na frente de um cemitério, porque eu trabalhava, lá o local que ia trabalhar era perto de um cemitério. No meio da floricultura, lá eu entrei e falei, moça, é o seguinte, eu tenho uma entrevista daqui uns 20 minutos, eu posso me trocar? Ela falou assim, pode se trocar. Entrei lá na floricultura, na frente do cemitério, me troquei lá e fui para a entrevista. Daí, eu cheguei no escritório, coloquei minha outra roupa na bolsa, fui pela entrevista. Quando eu cheguei lá, me fizeram perguntas, onde você mora? E aí eu falei, eu sou de São Paulo, mas estou de mudança para Curitiba. Já tá tudo aqui, viu, Já tá fora. tudo certo. Eu já até reservei um local para eu morar, inclusive, né? E eu quero me mudar para Curitiba. Aí analisaram o meu currículo, viu que o meu currículo era muito bom, porque eu trabalhei em escritórios muito renomados lá em São Paulo. E aí, não, tudo bem, que legal. Isso era uma quinta-feira. Ela falou: você pode começar na segunda-feira? Aí eu posso, claro, já posso, começo na Agora segunda-feira. mesmo onde eu E assino. aí eu tipo, tá, tudo bem, eu começo na segunda-feira, já tá tudo certo. Segunda-feira estaria aqui, me passou relação de documentos, então a partir das 8 horas você trabalha, tá, tudo bem, segunda-feira eu tô aqui. Saí da entrevista, voltei para a floricultura, me destroquei, né? Naquela época, eu não tinha telefone celular para ligar lá para minha mãe, lá em São Paulo. Eu fui no Orelhão na época, isso era 2007. Você vê, não faz tanto tempo, né? Como muda Cheguei no tudo. Orelhão, liguei e falei, mãe do céu, me Fui contratada. contrataram. Ela, Dani do céu, sua louca, e agora? Falei, mãe, mas o pior, eu vou começar a trabalhar na segunda-feira. Ela, meu Deus, onde você vai morar? E aquele desespero, mãe. Eu falei, mãe, calma, vai dar tudo certo.
Aí eu aproveitei que o meu ônibus ia demorar para sair, eu ia passar a madrugada de novo dentro do ônibus. Falei, vou dar uma olhadinha aqui em Curitiba, ver se eu acho alguma coisa. Aí tinha uma imobiliária lá perto. Entrei na imobiliária, aí, olha, para você alugar aqui, você tem que ter um fiador. Eu, tipo, não tenho fiador, não tinha dinheiro para dar uma calção lá, os 3 meses do aluguel. Falei, tá, eu vou continuar dando uma andadinha por aí pela cidade. E aí, perto do escritório, tinha um prédio. E aí eu entrei nesse prédio, conversei assim com o porteiro, falei, moço, eu sou Tem de São uma Paulo, urgência. eu preciso de uma ajuda. Eu falei, o senhor não conhece por aqui qualquer lugar, algum proprietário que esteja alugando uma casa, um apartamento? Ele falou, olha, que coincidência. Ele falou, tem a síndica aqui do prédio, ela tem uma inquilina que saiu essa semana, você não quer conversar com ela? Ele Incrível. falou, o apartamento é tão bom e é mobiliado. Eu falei, claro, Nossa. posso conversar agora? Ligou no ramal, falou, dona Sônia, tem uma moça aqui, a senhora não pode descer para conversar, ela está interessada no seu apartamento. Aí ela desceu, conversou comigo, eu expliquei minha situação, falei, olha, eu vou começar a trabalhar, eu não tenho dinheiro para deixar uma calção, né, um depósito, mas eu posso te deixar 3 cheques. Eu tinha cheque na época, uma coisa antiga. Eu aceito os seus cheques, a gente faz assim, então, você deixa 3 cheques, caso você não pague algum aluguel, eu vou descontar. Eu falei, tudo bem, o valor era legal, o apartamento era mobiliadinho, era uma cozinha, um quarto, uma sala, uma lavanderia, um banheiro, para mim estava Ótimo. ótimo. Perfeito. Ela falou, você quer conhecer o apartamento? Eu falei, eu quero. Quando eu cheguei no apartamento, era muito bonitinho. Eu entrei, eu olhei para o apartamento, olhei assim, a sala, tudo bonitinho, tinha sofá, olhei o quarto, tinha uma cama, tinha um guarda-roupa, a cozinha estava mobiliada, para mim estava ótimo. Aí liguei para minha mãe de novo, falei, mãe, deu tudo certo, eu Eu já consegui tenho onde morar. tenho de morar, então pode ficar tranquilo, porque o salário era muito bom, nosso salário era maravilhoso, e isso e que me fez assim falar, vou fazer essa mudança enorme na minha vida, profissional e pessoal. Uhum. Aí peguei deixei tudo certo lá com a dona Sônia, tudo acertado, deixei já o cheque. Ela falou, então, você pode chegar. Ela falou, quando que você vem? Eu falei, domingo. Aí eu ia para casa, chegaria na sexta arrumaria minhas coisas, no sábado eu estaria lá. Aí eu falei, né, domingo eu tô aqui. Peguei o ônibus só com as minhas roupas. Não, eu cheguei em casa, né, falei para minha mãe, para minha mãe foi muito difícil, porque Imagina. era a primeira filha que ia estar saindo de casa, morei 23, 24 anos lá com eles, então foi uma ruptura para eles muito difícil. E E rápida, né? aí, muito rápida, mas assim, Hum. era o meu futuro profissional, eu queria seguir na época essa carreira de advogada, e aí chegou, fiz a minha mala, só com roupa, e para eu sobreviver aquela semana com roupa. Aí fui, coloquei todas minhas coisas na mochila e fui. Sábado de noite eu entrei no ônibus, cheguei lá domingo de manhã, peguei a chave com a dona Sônia, me instalei lá no apartamento, guardei minhas roupas, falei, nossa, agora eu preciso fazer compra. Aí eu morava perto de um shopping lá, eu fui, comprei vassoura, porque não tinha vassoura, eu comprei uma panelinha, porque lá não tinha panela. Eu comprei um prato, um talher, comprei garfo, faca, comprei um copo, e eu fiquei uma semana cozinhando com uma panela. Então Uhum. eu tinha que fazia arroz na panela, colocava no prato e depois eu fazia alguma misturinha. Daí, no outro final de semana que eu voltei, a minha avó me deu uma frigideira, minha mãe me deu algumas coisas para eu levar, e daí eu comecei aos poucos a me instalar. Mas assim, eu digo assim que a mudança foi muito grande, porque para mim era uma mudança pessoal muito grande, e é sempre aquilo que você fala, né, Fê? Está muito ligado o pessoal com o profissional. Totalmente. Uhum. E aí eu me mudei, a minha vida profissional era nova lá nesse escritório, eu estava numa vida nova, né, morando sozinha, novos desafios, e aí fui por um ano, continuei ali, ali né, nesse ritmo de vida. Mas daí, nesse período, né, eu acabei, né, noivando, já estava com o casamento marcado, e o meu noivo, na época, meu atual marido, ele era daqui de Cascavel, aqui no interior do Paraná, e aí a gente chegou nesse dilema, né? Era mais conveniente ele mudar para Curitiba ou eu vir aqui para Cascavel. Pelo fato dele já ter uma vida mais tranquila, né, concursado, era mais fácil eu me mudar. Eu falei, eu consigo um emprego de advogada
lá em Algum Cascavel, escritório, em algum escritório. Para minha decepção, acho que a primeira decepção que eu tive dentro da carreira foi a questão do salário. Querer comparar um salário de uma capital com um salário Exato. do interior era muito gritante, assim. Eu passei a receber as propostas para ganhar menos da metade que eu ganhava. Daí eu pensei, eu falei, acho que vale a pena, né? Por amor vale tudo. E Exato. aí, em certo momento lá da minha vida em Curitiba, eu acabei me mudando para Cascavel, vim para cá, já tem 12 anos, e a minha vida mudou, porque eu comecei a trabalhar em outro escritório, ganhando menos, mas aí como tinha a renda do meu noivo na época, Uhum. a renda se completava e a gente conseguia, né, pagar todas as contas. Então, essa foi a primeira grande mudança. A Uhum. segunda grande mudança, que acho que acontece na vida de toda e qualquer mulher, é quando chegam os filhos. É a maternidade. Então, é a maternidade. Daí eu me casei, né? Trabalhei aqui até toda a minha vida de advogada aqui em Cascavel, eu trabalhei em 13 escritórios. E aí, eles pagavam muito pouco, mas eu acabava ali me submetendo ao trabalho, porque eu acho que não só pela questão de que eu precisava ajudar a complementar a renda, mas eu acho que a mulher também precisa ter o seu trabalho, A sua precisa independência. ser independente profissionalmente. Uhum. Veio a primeira filha, eu até consegui ali trabalhar. Depois de 3 anos, a segunda filha, eu até conseguia trabalhar. Só que aí eu cheguei num dilema que era o seguinte: aqui em Cascavel, nós não temos até hoje, né, ninguém da nossa família. O meu marido não é daqui, Uhum. eu também não sou daqui, então meus pais moram em São Paulo, os pais do meu marido moram em outra cidade. Então era somente eu e ele para cuidar até então das duas crianças. E aí passou 3 anos, que eu tenho uma escadinha, né? É 11, a Sofia que vai fazer 9 e o Davi que tem David 5 vai 5. fazer 6. Então, a cada 3 anos eu tive um filho. Quando chegou no terceiro, aí as coisas começaram a mudar um pouco, porque aí a questão da pessoal, ela acaba interferindo muito na questão profissional. Para mim foi um pouco difícil, porque como eu tinha que trabalhar, eu tinha que deixar as crianças na escola o dia todo. Então as crianças ficavam lá às 7h30 da manhã, eu buscava lá no finalzinho da tarde. E aí a gente começa a pensar e colocar na balança, será que vale a pena, né, eu fazer todo esse sacrifício para ganhar um valor que eu não acho satisfatório como advogada, ter às vezes que fazer audiência em outra cidade, então eu tinha que, além de deixar as crianças, eu tinha que me deslocar para outra cidade, voltar correndo para buscá-las. Era aquela correria, a gente não conseguia almoçar junto, eu não conseguia ver os meus filhos todos os dias durante o dia, né? Então eles ficavam a maior parte na escola. Aí quando ficava doente, a gente, que a mãe sabe, o filho fica doente no trabalho, e no trabalho eles já te olham meio assim, já vai sair de novo para levar no médico, a filha ficou doente de novo, já vai ficar em casa. E no meu caso são 3, então sempre alguém estava doente, sempre alguém estava precisando de cuidado. É porque E não aí, coincide, né? Nunca coincide. Eu com é, eu, duas, eu já e, posso é, perceber. já, e aí o que aconteceu? No último escritório que eu trabalhava, eu fiz um acordo lá com a chefe lá, que eu entraria todos os dias 7h30, então meus filhos ficavam 7h15 mais ou menos na escola, Uhum. e às 5h30 eu sairia do escritório para buscá-los Na na escola. saída do trabalho para ir buscar na escola. E o que acontecia? Parece que era uma coisa. Dava 5h25, a minha chefe chegava lá na minha mesa para falar de trabalho. Então eu começava a perceber que era de pirraça, ela queria chegar lá às 5h25, sabendo que eu tinha que sair dali 5 minutos para falar como é que estavam como é que estão os seus processos, como é que está o seu prazo, querer passar alguma coisa de algum cliente. E eu tinha o meu horário, eu tinha que sair 5h30. Então, isso para mim começou a me frustrar um pouco. Então, eu me desiludi muito na profissão. Chegou um certo momento que eu falei, eu preciso mudar, eu preciso. Para mim já não dá. O valor já não compensava, a rotina já estava me fazendo mal fisicamente, também mentalmente. Eu não tinha férias, então, às vezes, meu marido, que é professor, tinha as férias escolares junto com os meus filhos, e aí estava todo mundo em casa de férias e eu lá trabalhando.
Você não Chegava, participava, não né, da vida familiar. participava, não. Aí chegava fim de ano, eu queria passar o Natal e o Ano Novo lá em São Paulo com a minha família. Eu não podia, porque eles estavam aqui em casa de férias também, se privando, né, de sair, de viajar, porque eu estava trabalhando. E aí, para mim, chegou um momento que para mim deu um basta. Eu falei, não, eu preciso mudar. E aí eu comecei a fazer o curso de História, eu comecei a cursar História, e era um curso que eu sempre gostei, sempre fui apaixonada por História, e eu falei, eu vou mudar, eu acho que eu vou me enveredar assim, para o lado da educação. Eu vi o meu marido, né, professor de filosofia, ele sempre demonstrou muito prazer por aquilo que ele faz, ele dá aula com muito amor, ele é uma pessoa muito dedicada, e eu falei, acho que eu vou para a área da educação. Aí eu fui, comecei a fazer o curso de História, estudei 3 anos, me formei e saí do escritório, e até que chegou o momento que eu falei, acho que agora eu vou procurar um emprego Da na área educação. educacional, na área Uhum. da educação. E assim foi. Atualmente eu sou professora de História, eu trabalho desde 2019 como professora de História. A área da advocacia, as pessoas perguntam, tá, mas você abandonou? Atualmente eu não penso em voltar para a área do direito. Eu pago a minha anuidade, né? Até hoje eu estou ativa lá nos quadros da OAB, pago a minha anuidade, mas não é uma coisa mais que me dá prazer. Por quê? Porque eu acho que o familiar falou muito mais alto na minha vida. Uhum. Então, hoje, como professora, eu me sinto muito realizada, né? Por exemplo, eu não dou aula todos os dias, eu dou aula segunda de manhã, terça à tarde, quarta de manhã, quinta à tarde, sexta de manhã. E se for colocar isso, eu trabalho meio período se for Exatamente. colocar durante a semana. Financeiramente compensou, porque eu ganho mais do que se eu estivesse dentro de um escritório de advocacia lá, e eu posso estar com os meus filhos. Hoje, por exemplo, estou Exato. aqui em casa, eu posso estar com os meus filhos. Quando a gente tira férias todo mundo junto. E Uhum. o que mais me satisfaz é que eu dou aula na mesma escola que as minhas crianças estudam. Então, eu conheço os amigos, eu conheço as professoras, eu conheço o ambiente. Para mim, isso é uma grande realização. Participar, hoje eu posso dizer que eu participo, a minha vida mudou bastante, a qualidade de vida mudou, tanto de forma física, né? Porque a gente acaba carregando algumas coisas, mudanças que o nosso corpo acaba tendo quando a gente está cansado, estressado, Exato. ansiosa. E aí, mentalmente, também mudou muito. Hoje eu sou apaixonada por lecionar história. Eu trabalho hoje em 2 colégios. Sou muito feliz com o que eu faço. E aí, se perguntar, tá, e o direito? Você não pretende mais voltar? Não vou dizer que dessa água não beberei, mas atualmente eu não tenho intenção de trabalhar em um escritório e ver aquela minha rotina novamente. Tem pessoas que conseguem, que delegam. Ah, eu já tenho. Pessoal, eu coloco uma babá em casa, eu coloco empregada. Eu nunca fiz isso. Na minha Uhum. casa sempre eu fiz tudo, lavo, passo, cozinho, cuido das coisas das crianças. Eu gosto de estar presente em tudo e eu também não tenho babá, então eu faço tudo. Meu marido é uma pessoa assim, que me ajuda muito, ele cozinha até melhor do que eu, ele limpa a casa se for preciso, ele cuida das crianças. É Então bem parceiro, né? a gente é muito parceiro, a gente divide muito. Então, assim, hoje, a mudança na minha vida profissional foi muito grande. E eu acho que os filhos fizeram com que aí eu tivesse uma das maiores mudanças. Ah, isso é É, fantástico que você está falando, Dani, porque a gente pensa muito, né, antes de ser mãe, né, eu lembro disso, que, assim, se a gente pensa muito, a gente não, não é mãe, né, essa é a verdade, não, a gente não é, pensa muito, mas sim que é verdade que quando chega a maternidade, a gente vê o impacto direto na vida a vida profissional, né, a mulher, pelo menos, né, até hoje, sim, essa é uma realidade, a gente não pode desviar ou desver, né, essa situação. Então, a mulher, dentro daquilo que ela quer, ela assumindo que sim, eu quero ter um filho, ou já tenho um filho, mas eu tenho que olhar para dentro de mim, também ver qual é o momento da minha vida, qual é a prioridade da minha vida, e respeitar isso, né? Porque, como você falou, a gente tenta empurrar, a gente tenta, não, eu vou tentar encaixar dentro de tudo isso, mas aí a gente vai vendo que o nosso corpo vai dando sinais de não é por esse caminho,
A saúde, ela Sim. fala para você, porque a gente começa a ficar mais doente, mais estressado, cai o cabelo, aparece mancha na pele, faz de tudo, acontece de tudo, o corpo ele vai dando sinais para gente. Esse não é o caminho. Você pode seguir, né? Tem um livre-arbítrio e fazer. Você É. pode seguir por aí, não tem nenhum problema. Porém, é um caminho mais turbulento, é um caminho com muito mais esforço e talvez isso vai te levar para um caminho que não é o melhor para a sua felicidade como um todo, né? Pessoal e profissional. E você acha que o seu terceiro filho foi como essa cereja do bolo, né? De falar, é agora que eu Sim, mudo? eu acredito que sim, porque tem pessoas que têm um ou dois filhos, conseguem conciliar, eu trabalho fora, eu tenho uma empregada, tenho uma babá, ou deixa na casa da mãe. Eu, não, como eu não tenho familiar aqui perto, eu acho assim, o que fez com que eu mudasse foi a questão de colocar prioridade. Então, chegou no momento da minha vida que eu achei que tinha que ter uma prioridade. E aí, quando chegou o Davi, eu já estava com a Ana com 6 anos, a Sofia com 3 e o Davi, que tinha acabado de nascer, eu achei que seria realmente o momento de mudar um pouco tudo isso e participar da vida das crianças, que eu acho que é um momento que passa tão rápido na vida, eu acho que a gente tem que participar. Pode ser que daqui a um tempo eu volte a advogar, mas atualmente eu acho que dentro dessa profissão eu consegui me encaixar. E para mim não foi tão difícil realmente sentir essa mudança. Tem um livro, Fer, se você me permitir Claro, mostrar, por favor. que é um livro que, quando eu estava nessa situação, me ajudou muito, que é esse livro aqui, ó. É Pare. assim, Do Roberto Chinichik. Uhum. pare de dar Murro murro em em ponta de ponta de faca. faca. E E seja quê? e, E e seja, esteja você maior. Esse certo. livro aqui é do Roberto Chiniachik. Ele Uhum. fala um pouco, conta um pouco da vida dele, que ele era um neurocirurgião, só que ele sempre quis ser um psicoterapeuta. Ele começa a contar no meio do livro que ele trabalhava num pronto-socorro, né, como neurocirurgião, e ali ele vivia naquele ambiente onde ele tinha plantões, trabalhava às vezes de domingo a domingo, trabalhava de madrugada, e ele ficava estressado, mal-humorado, ou seja, chegou um momento que ele quis dar um basta nisso. E aí vem aquele dilema: será que agora é a hora de mudar tudo isso, colocar em meta o plano que eu tenho, que é de ser psicoterapeuta? E ele faz isso. E ele trata isso no livro dele, quando ele fala, Que para legal. de dar murro em ponta de faca. E às vezes tem pessoas que ficam naquela profissão dando murro em ponta de faca o tempo inteiro e não tem coragem. E Exato. muitas pessoas às vezes falam, nossa, Dani, mas você mudou de profissão, você largou, aquele status, porque quer queira ou quer não, é um status que você tem. Ai, doutora Daniele, advogada tributarista, você tem Uhum. aquele status. E aí você vai ser uma professora de história. Tem pessoas que até hoje não sabem, na escola, que eu sou advogada. Os meus alunos, eu não falo para eles que eu sou advogada, ali eu estou como professora de história. E isso me realiza muito, estar ali ensinando, deixando algo para o futuro, né? Plantando a sementinha ali para que esses alunos cresçam, floresçam, né? E sejam Uhum. pessoas na vida. E para mim, assim, hoje, se eu olho a minha trajetória, eu sou muito feliz, como você me disse, né, Fer? Não é a vida perfeita, não, eu não sou perfeita, eu não tenho, como posso dizer assim, é, dizer, isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não, foi o que o momento me propiciou e que eu Exato. achei importante, foi a prioridade que eu coloquei na minha vida. E nesses tempos de pandemia, eu me senti muito agraciada, porque durante toda a pandemia, que as escolas aí permaneceram em ensino remoto, eu tive a oportunidade de estar aqui em casa com as minhas crianças, com o meu marido, que também é professor. Então, a gente ficou de 19 de março do ano passado até agora, 5 de março, 5 de fevereiro desse ano, aqui em casa, na quarentena. Então, a gente teve a oportunidade de conviver, eu tive a oportunidade de estar muito perto dos meus filhos, que talvez eu não teria essa oportunidade se eu estivesse lá advogando em um escritório. Então, Exato. assim, é esse o caminho? Cada um tem acha aquilo que é prioridade. Foi o que eu Uhum. achei que foi melhor, né, na minha vida pessoal e profissional.
e para esse plano B, eu chamo de plano B, que foi o plano de ser professora. Hoje Uhum. eu sou muito feliz, E que eu, virou além o de me A, formar, né? O B virou o A. o B acabou virando o A, e eu não penso em voltar no momento assim para a advocacia, mas é algo que me deixa feliz, eu tive essa esse assim start de dar essa Essa mudança de sabedoria. rumo. Eu acho que, É, sabe o que e eu, acontece, Dani? A gente tem uma sabedoria interna enorme, enorme. E só realmente nos momentos de crack, né, como eu geralmente falo, nesses momentos de bifurcação, que precisa tomar uma decisão, já desse jeito já não dá, esse caminho está trazendo o que eu não gosto. Então, é só nesses momentos quando aperta o carro, bota a gente no estreito, coloca a gente contra a parede que fala, e agora? Para onde a gente vai, é, né? é, e, sim, e esse livro me ajudou muito. Eu não li ele apenas uma vez, eu li acho que umas 3 vezes esse Olha que livro, legal. e ele me ajudou muito, assim, de eu ter a oportunidade de conhecer a história desse autor, que é um best-seller, ele vendeu muito, mais de 8 milhões de cópias desse livro, Caramba. e eu achei esse livro aqui incrível. E aí ele dá alguns passos de como você deve, né, fazer essa mudança. E para mim, assim, foi o que o momento me permitiu, e eu sou muito grata por ter essa oportunidade. Quantas pessoas não têm a oportunidade, né, de Uhum, mudar e vivem infelizes naquilo? Então, claro, assim, para mim, acho que a mudança profissional faz muito parte da minha vida e está totalmente ali ligada com o meu pessoal. claro. E eu falo ainda para, digamos, para acrescentar, né, essa última parte que você disse, de que às vezes as pessoas não têm a oportunidade. Eu acho assim, que existem situações que realmente são mais difíceis pelos compromissos, né, pela estrutura, né, que a pessoa tenha de estudo, familiar, financeira, então que fica mais complicado o caminho, fica mais complexo o caminho. Porém, sempre estamos nós aí para mudar, fazer mudar o caminho. Mas é aquele negócio, você precisa parar, pensar, refletir o que você quer. Se você fica nesse sentido, né, essa loucura do dia a dia, vem, eu tenho que conseguir mais e mais e mais, para ser feliz eu preciso ter mais aqui, mais ali, mais status, mais dinheiro, mais posses. Então, no final, você entra num ciclo, né, que é muito difícil manter. Você pode Uhum. conquistar, porém o manter, minha mãe sempre falava isso. Não é difícil ter uma Ferrari, não é difícil você ter uma grande casa, um grande status. O grande problema das coisas é se manter aí. Manter requer uma sabedoria, requer uma delegação de tarefas, de parte sua, né? Então, e tem que combinar com o seu momento, né? E ser sincero e ter valentia, porque eu falo, o autoconhecimento requer de valentia. Se você não Sim. é valente o suficiente para se ver, para se ver e se enfrentar, né? Porque a gente pensa que o outro que é o problema, mas a gente tem É, uma grande sim. tarefa interna, né? Então, a valentia é muito importante para olhar aquilo e reconhecer e aceitar e falar: olha, realmente eu não quero esse caminho. Então, eu vou trilhar, eu vou planejar um outro caminho. Então, eu acho que, sinceramente, que as pessoas todas temos oportunidades de mudança, oportunidades de ver diferentes caminhos, né? Uns vão ter mais fáceis, né, pela estrutura, e outros vão ter um pouco mais complexo, né? Não é difícil, é complexa a situação, tem várias variáveis que a gente tem que medir, mas é possível você trilhar o caminho que você quer, né? E atender aquele negócio do seu coração, porque você já pode ir vivendo pouco a pouco o seu destino. Não é viver a felicidade no destino, e sim viver a felicidade daquilo que você quer no dia a dia, porque o hoje é a única coisa que a gente tem, não temos outra coisa. Então, desde o hoje, se planeja, mas já se vive esse passo a passo, né, Dani? E, Dani, uma pergunta aí. Como você acha que o direito, né, a advocacia, todo o seu estudo dentro dessa área te levou para a história? Qual é a conexão que você acha que É, existe? eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei de saber o porquê das coisas, de pesquisar as coisas. E desde a época da escola, eu sempre gostei muito de estudar história. E quando eu quis mudar um pouco esse rumo, eu falei, agora acho que eu vou realizar um dos sonhos que eu tenho, que é cursar história. E aí criei a coragem e fiz a minha inscrição
na universidade e fui estudando. Quanto mais eu estudava, mais eu gostava. E aí, porque além de história também, me formei em letras. Então, eu me formei em letras. Essa mulher E, é mulher coragem, é mulher valentia, mulher tudo. e aí eu me formei em letras e em história. E aí eu comecei a dar, tive a oportunidade, né? Eu enviei um currículo para essa escola que meus filhos trabalham, que meu marido também trabalha. Já conhecia durante muito tempo os donos da escola e tive essa oportunidade, eu agarrei com muito amor essa oportunidade, estou lá já há 3 anos. E aí depois os frutos vieram. Agora eu estou em outra escola, também trabalho, né? Trabalho nessa escola desde 2019, e o ano passado eu comecei a trabalhar em uma outra instituição também, como professora de história. Gosto muito de passar o conhecimento para outras pessoas, gosto muito de ensinar. E tem até uma frase, eu espero que eu esteja certo de quem que é, meu marido depois vai me matar, se eu falar errado o nome do filósofo, mas eu acho que Não tem problema. tem um pensador, um filósofo chinês, que é o Confúcio. Você deve ter ouvido já essa frase. Na Ele fala psicologia. assim, trabalhe com o que você ama e você nunca mais precisará trabalhar na sua vida. E aí o Exatamente. Confúcio, muito inteligente nessa frase, ele diz com poucas palavrinhas algo que é muito importante. Quando a gente trabalha naquilo que a gente ama, a gente não está trabalhando, a gente está vivendo aquilo e é algo prazeroso. Então, todos os dias, quando eu vou dar aula de história, para mim é um grande prazer de estar ali. E está um pouco relacionado com o direito. Eu sempre gostei, dentro do direito, de estudar a parte histórica, o porquê daquela lei, o porquê disso, qual que é o contexto histórico que fez surgir tudo isso. Eu sempre fui atrás buscar isso, e para mim isso fez com que crescesse muito essa vontade de fazer história. E aí o meu gosto, o meu amor por leitura me fez fazer, cursar letras. Então, hoje eu sou licenciada em letras, e eu sou apaixonada também por leitura. E eu gosto muito de ler, de saber o porquê. Qualquer coisinha eu quero saber o porquê, de onde que vem isso, qual é o contexto histórico. E eu sempre vou atrás de tudo isso. Então, para mim, assim, é algo muito prazeroso. Claro, claro. Você vê que coisa interessante. A gente acredita que não existe relação, e é isso que eu faço muito no método, né? A pessoa, quando começa a cruzar uma coisa com outra e fala: Meu Deus do céu, como eu vou unir isso com aquilo? O que que tem a ver? Aonde está o fio, né, que une uma coisa com outra? Não sei se você conhece essa palestra, esse discurso do Steve Jobs em Stanford, em 2005, que ele fala a conexão dos pontos, né? A nossa felicidade profissional está muito ligada a isso, né? Como conectar os pontos do passado com o que você quer transformar do presente para o futuro. Então, é isso que você fez de maneira instintiva, né? De maneira sábia, dentro do conhecimento que você tinha e que você tem hoje, mas para você ver como o direito, querendo ou não, ele contribui nisso, né? Não é que você abandonou o direito, digamos que clássico, né? O advogado de escritório, é aí onde se desvincula a figura, né, da Daniele com isso, agora mesmo, né? Mas o direito é muito maior do que aquele advogado dentro do escritório, Sim. né? E qual que você acha, Dani, que é o propósito profissional do advogado e do professor? Eu acho que o advogado, ele é aquele que está ali, né, para lutar pelos direitos que a pessoa tem. Eu, como advogada, né, a gente faz um juramento quando a gente se forma, e a gente aprende todas as áreas dentro da universidade. Ali você se enquadra, vê qual que é a área que você gostaria de seguir. Eu sempre gostei da área tributária, né, trabalhar com tributos, trabalhar com as empresas. E quando a gente vai receber a carteira da ordem, a gente faz um juramento, e a gente ali jura, faz aquele juramento de você zelar pelo cliente, né? E isso, para mim, está muito ligado a essa questão também da história, porque quando você é professora, você tem um compromisso muito grande, muito sério, de passar aquele conhecimento para o aluno que está ali. Eu sou uma pessoa que, mesmo não atuando na área, eu sou uma pessoa sempre que procura ser justa. Tem um livro que chama Os 10 Mandamentos do Advogado, e é um livro que quem escreveu foi Eduardo Couture. É um livro que eu li na época, nossa, há muitos anos eu li na época da faculdade. Ele dizia assim:
o teu dever é lutar pelo direito, mas quando este entrar em conflito com a justiça, luta pela justiça. E eu acho que o grande propósito do advogado é lutar pela justiça, é você zelar pelo direito do seu, zelar pelo seu cliente. E na sala de aula é a mesma coisa, a gente está ali zelando por aquele aluno, a gente está ali para passar os conhecimentos. E eu sou muito feliz, acho que tanto na profissão que eu tinha como advogada quanto agora, é algo que me realiza. Então, eu trabalho com muito amor. E eu parei de dar murro em ponta de faca, porque, Exatamente. especialmente no último escritório que eu trabalhei, por que eu tive uma grande desilusão? Eu trabalhei com a minha chefe, era uma pessoa muito difícil de lidar. Era uma pessoa que te colocava para baixo o tempo inteiro. O que ela podia fazer para te colocar para baixo, para você se sentir uma pessoa pior, um lixo, ela fazia. E Caramba. isso não me afetava, e isso afetava. Eu acho assim, quando você não deixa que aquela pessoa que está te fazendo mal te faça mal, o mal volta de uma certa forma, porque o universo vai fazer com que aquilo volte para ela. E Exato. quando eu saí do escritório, tinha uma outra advogada que trabalhava comigo, ela estava em licença maternidade, e eu fui visitá-la. E ela me disse uma frase que me marcou muito. Ela disse assim, sabe, Dani, às vezes a gente está lá, atrás da mesa, trabalhando ali com aqueles processos, e ela falou, eu me pergunto muito, o que eu estou deixando para o mundo? Qual que é a lição que eu vou deixar? O que a minha vida vai fazer para mudar um pouco esse mundo? E aí isso me marcou muito, eu fico pensando, nossa, o que eu posso fazer para mudar o mundo? E isso me deu mais força ainda para seguir a carreira de professora, para realmente abraçar muito esse plano B, que esse plano B hoje é meu plano A, para que isso acontecesse. Tem um outro livro que eu vou mostrar, eu sou Ótimo, uma pessoa que não? De gosta uma muito de ler. boa. Esse livro A aqui, ó, sutil A arte de Sutil ligar o Arte de Ligar foda-se. Foda-se. Esse eu também li umas 3, 4 vezes quando eu trabalhava nesse escritório aí. Isso também me deu muita força, porque esse autor aqui, ele diz assim, logo na contracapa aqui, uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, porque o verdadeiro segredo não é fazer uma limonada com os limões que a vida nos dá, mas conviver numa boa com a úlcera no estômago que vem em seguida. Então, assim, fazer limonada com os limões que a vida te dá é muito fácil você ficar se lamentando, ai, por que isso? Mas isso vai te trazer uma úlcera e você tem que lidar, saber lidar com isso. E o próprio Roberto Chinê chique. Chiniachik, ele diz ele tem deixa eu ver, até marquei aqui para falar, na página 49, ele diz assim, que um dos piores erros que acontece e faz a pessoa infeliz é não assumir o controle da própria vida e se tornar um RAD. RAD é R-A-D, que significa você reclamar, você reclamar, acusar e se desculpar o tempo inteiro. É recusar, acusar e se reclamar. A pessoa pode viver a vida inteira sendo um rádio, reclamar de tudo, acusar tudo e a todos. E se dar desculpa para tudo. Então, Exato, esse é o grande momento de você falar, não, agora chega de dar murro em ponto de faca. E eu exato. parei. Quando eu vi que aquilo estava me afetando, eu vi que realmente aquilo era a hora de mudar. Eu mudei. Poderia ter dado errado? Poderia. E é exatamente isso que acontece com as pessoas que têm que dar uma guinada na vida Isso. profissional, que vai afetar o pessoal, vai. Poderia dar errado? Poderia. Eu não poderia estar agora me lamentando, porque eu tô aqui, larguei a minha profissão, e não sei o que lá, ficar reclamando sendo rádio a vida inteira. E o que isso ia me levar? O que eu fiz aí com esses limões, a úlcera que vem depois dessa limonada? O que eu vou fazer? Então é uma hora que a gente tem que parar e falar, não, né? Chega nesse, como você disse, Fê, aquele momento craque, que você chega aí nessa bifurcação, eu falei, agora que eu vou fazer da minha vida, para onde eu vou? Eu acho que assim, é apostar, você colocar uma meta na vida e você ir em frente. Foi o que eu fiz, eu acho que está dando certo. Como eu disse, eu Sim. não sou perfeita, mas está dando certo. Não, não é nem a perfeição. O interessante da vida é você também deixar a vida te dar as indicações, né? Então, Uhum. você toma uma ação, toma uma decisão, caminha, e aí a própria vida também, né? Aí eu não sei, o universo, Deus, o que cada um acredite, né? Vai te guiando. Você vai recebendo, porque aonde flui é aonde você tem que estar. Se o caminho está truncado, está cheio de obstáculo, é a hora de você
erguer a cabeça outra vez e dar uma olhada para os lados, que talvez existem outros caminhos, tomar perspectiva, né, que é esse momento de olhar um pouco mais na distância dos problemas, para você não ficar bitolado nisso ou naquilo, e poder ver outras saídas, né? Então, Dani, para você esticar um pouco mais essa última parte do seu raciocínio, vamos imaginar a pessoa que está nesse momento craque. Não sei, pode ser que seja um advogado, ou pode ser que seja até um estudante, né, de direito ou de outra profissão, sabe, né, com essa conversa se sentiu identificado, identificada com as suas palavras, com a sua história. Quais são os conselhos, quais são o passo a passo, o que você pode dizer para essa pessoa, para ela poder ter essa oportunidade de visão, pelo menos, de um próximo caminho, de um futuro um pouco melhor, mais alinhado com aquilo, mais coerente com aquilo que a pessoa está sentindo? Sim, eu acho assim, primeiro, né, a pessoa ter consciência de que ela está dando ali, ó, murro em ponta de faca. A primeira coisa é você ter consciência, falar, nossa, isso não está me fazendo bem, eu não estou feliz, está na hora de mudar. E a mudança, ela gera algo que a pessoa vai, como se fosse dar um tiro no escuro, falar, e agora? O que eu faço? Né? E o medo, porque o medo de mudar vai existir sempre. Sim. E aí, ter consciência, escutar muito aquilo que o teu interior te diz. O Roberto, ele diz algo no livro dele, né? Ele traz lá 5 passos para ajudar a pessoa a mudar de vida. O primeiro passo que ele fala é ter essa consciência de que você está tendo o tempo inteiro dando Esse murro em problema. ponta de faca, e que você está sendo prisioneiro dessa carreira. Aí ele fala, né? Eu, como médico, eu percebi e eu acabei mudando, indo para aquilo que me dava satisfação, que para ele era a questão da trabalhar com psicoterapia. E aí ele fala, escute a alma. Aí ele fala que a alma grita dentro de cada um de nós, né? E a gente Eu tem que chamo da escutar. criança interna, né? A nossa Isso, criança que está ali. escutar essa criança interna que tem dentro de você e ver que você está pronto para dar um novo salto, que você está pronto aí para desenhar a sua vida. Então, você chega no momento que você tem que falar, é por aqui que eu tenho que ir ou por aqui. Você tem que tomar uma decisão. E eu percebo assim, sabe, Fer, nesse tempo de pandemia, olha quantas pessoas não se viram nesse momento. Eu estava Exatamente. assistindo um programa de culinária esses dias aí, que eu estava aqui em casa de manhã, e aí uma chefe, ela estava falando assim, que ela era venezuelana, chegou no Brasil sem perspectiva nenhuma, sem emprego, ela e o marido, com acho que 2 filhos, acho que ela tinha, Caramba. e ela falava, e agora? Como que eu vou fazer para sobreviver aqui no Brasil? Aí ela estava assistindo um programa do Edu Guedes, ela falou que Uhum. assistindo o programa do Edu Guedes de culinária, ele chamou a atenção e falou assim, você, minha cara amiga que está em casa, está desempregada, procurando algo para fazer, eu vou ensinar uma receita de cupcake para você vender. Ela Uhum. poderia muito bem não ter dado trela ou ter desligado a televisão. Ela falou, olha que interessante, parece que ele está falando comigo. E aí ela parou, prestou atenção na receita, ele ensinou a fazer o cupcake. Ou seja, a partir daquilo ali, daquela simples receita que o Edu Guedes ensinou, ela falou, tá aí, eu vou mudar a minha vida, vou começar a fazer esse cupcake. Uhum. Ela falou, começou a preparar o cupcake, começou a vender de porta em porta, começou a divulgar no WhatsApp, nas redes sociais. E aí, por causa disso, desse convite que ela recebeu na TV, hoje ela é uma chefe renomada, Olha o só. cupcake que ela vende fez tanto sucesso que ela abriu a lojinha dela de cupcake. Aí o Edu Guedes falou, nossa, hoje o cupcake dela é melhor que o meu. E ele Olha só. levou ela no programa para contar essa história. Então, Que aí lindo. Tô toda arrepiada, menina. essa venezuelana tinha tudo para estar aqui naquele rádio, se reclamando, colocando culpa nos outros, dando desculpas, mas ela não, ela falou, tá aí a minha Tá aí o meu oportunidade. sinal, né? A vida Olha o meu falou comigo. sinal. Aí o marido dela hoje trabalha com ela na empresa, eles Uhum. vendem não só cupcake, como bolo, ela faz docinho para festa. E eu me impressionei muito com a história dessa venezuelana. E o Edu Guedes levou ela no programa como uma forma de inspirar outras pessoas. E olha como essa Exato. inspiração na pandemia faz com que muitas pessoas mude o seu
caminho. Eu Exato. tenho, né? Eu não vou mentir, eu tenho, desde a da minha turma que se formou em direito, eu tenho muitos colegas que não estão mais na profissão. Eu tenho colegas que viraram professora de educação infantil, eu tenho um colega que começou a trabalhar com propaganda de televisão, tenho colegas que eram enfermeiras na época, que estavam estudando e continuaram aí trabalhando no hospital. Eu tenho amigas que abriram loja, eu tenho amigas que foram para caminhos diversos. E essa pandemia está trazendo tanta oportunidade para as pessoas. Eu Sim. assisto os telejornais e às vezes mostra pessoas que se viram nesse momento de crise econômica e uma crise existencial também, que mudar a profissão. Quantas pessoas, né, Exato. pais de família, mães que moram e criam seus filhos e são arrimo de casa, que tiveram que mudar. Hoje tem pessoas que fazem marmita, hoje tem pessoas que trabalham com iFood, né, entregando comida, tem pessoas que montaram o seu próprio negócio, que saíram de trabalhos fixos porque acabaram perdendo emprego na pandemia Que e mudaram de descobriram países. pessoas que mudaram de países, pessoas que encontraram nessa crise toda que a gente está vivendo da pandemia um caminho, encontraram uma luz e viram que elas podem mudar profissionalmente. Eu conheço muitas histórias e eu sou uma pessoa que eu adoro escutar histórias, História, tanto exato. história, e eu paro e fico encantada com a superação dessas pessoas que poderiam estar frustradas, poderiam estar aí se Totalmente. lamentando, que Uhum, falam, não, eu vou mudar de vida, eu vou fazer bolo, eu vou fazer brigadeiro, eu tenho amigas que fazem brigadeiros para vender na pandemia, eu tenho uhum, conheço pessoas que montaram uma empresinha na casa mesmo para vender marmitex, pessoas que fazem bolo, pessoas que vendem roupa em casa, uhum. e encontraram nas redes sociais uma forma de se reinventar. E a pandemia trouxe muito isso. A gente chega num Trouxe. momento que a gente tem que, sei lá, mudar. Sim, não, E tem isso que aqui não. abrir, tem que É, abrir totalmente o é, leque, né? Por exemplo, eu vejo no meu, também, digamos que na minha parte social, também amigos, não só eu, né? Que para mim eu não posso é, falar nada de ruim, assim, grave, graças a Deus, com a pandemia, todo o contrário, né? Foi graças à pandemia que concretizou o sonho, né? E eu vi também outras pessoas, era o que faltava para coragem, né? Para sair coragem. exatamente aquela valentia que eu estava comentando do autoconhecimento, de falar, não, agora eu vou pegar isso e vou abraçar de vez, né? Tem uma frase que eu gostei muito de uma palestra que eu ouvi, que ele falava assim, quando as coisas que estavam seguras, né, estavam certas, era estável, já não estão mais, pelo que seja, né, porque te empurraram para fora ou você foi para fora, né, mas quando já a estabilidade ela falta, né, ela desaparece por algum motivo, o que resta são os sonhos, né? E, nossa, eu fico até arrepiada de escutar É. isso de mim mesma, porque é justamente isso, né? E se a gente faz como um paralelo com a sua história, né? Quando você falou, agora chega, né? Foi a parte estável emocional que não é que você não gostava, mas não compensava, né? A questão de salário, a maternidade, toda aquela bagunça, como é que você fazia toda a gestão. Então, o que era estável já não era mais estável, né? Porque muitas vezes você não precisa perder o emprego para tirar a sua estabilidade, mas só a mudança da sua percepção de eu não gosto mais disso, ou isso já não me satisfaz como antes, já a sua estabilidade emocional já rompe, né? Já causa o terremoto, né? E isso faz com que os seus sonhos brotem praticamente, né? Faz assim, olha, ó quem está aqui e está crescendo. E a sua criança interna fala, eu estou aqui, escuta, eu gosto disso, deixa eu passar, agora é minha vez. Então, muita gente se viu nessa situação porque, principalmente na pandemia, a gente foi obrigado a estar em casa. E se a gente faz uma metáfora com estar em casa, é estar com a gente. É. E estar com a gente, às vezes, é um problema, né? Que a gente não se suporta em certos momentos, e tem pessoas que o silêncio, a introspecção, a reflexão, isso é barulho, o silêncio vira barulho, Sim. porque não está acostumado a se escutar, não está acostumado a esse slowdown, né? Essa baixada de ritmo, a esse ouvir esse diálogo interno, né? Das coisas que eu gravei falando sobre isso. Então, isso causa também a
o terremoto na estabilidade emocional, onde fala, e agora para onde eu estou indo, né? E Dani, uma pessoa que está começando agora na carreira de direito, já que, ou de filosofia não, de história, História. de letras, né? O que você pode falar dentro dessas carreiras que você tem? Como é que você pode, sei lá, dar uma dica para eles, dar digamos, uma pincelada da sua experiência, para eles, se eles gostam disso, como eles podem manter essa conexão com aquilo que eles gostam, né? Vamos supor que eles gostam dessa carreira, desse Aham. estudo, como manter essa conexão e desembocar naquilo onde eles querem, né, no futuro? Sim, eu acho assim, para quem está começando, né, a vida profissional agora, eu acho que olhar, se conheça, né? Olhe para dentro, se pergunte, se questione, será que é isso que eu quero? Então, eu aconselho muito a pesquisar a carreira. Se você quer ser um advogado, procure algum advogado que você, né, tenha contato, verifique como que é o dia a dia da profissão, como que são os desafios que vai enfrentar, que as pessoas vão enfrentar no dia a dia. E colocar numa balança, quais são os prós e os contras de tudo isso. Conhecer a profissão, acho que é uma das melhores coisas. E escutar o que vem de dentro, escutar essa criança interna, escutar isso que você quer. Porque quando eu optei pela carreira do direito, eu escutando essa criança minha interna, eu como uma pessoa na época solteira, como se fosse um recorte da minha vida, aquele momento que eu tinha. Quando eu casei, tive os filhos, muda muito. Uhum, A tua perspectiva passa a ser outra. Além disso, você é esposa, você é dona de casa, você é mãe. Então, qual que é a tua prioridade? Então, tem pessoas que podem ir ali para a área do direito, pode ter um, dois, três, quatro, cinco filhos e podem continuar trabalhando, pode delegar, às vezes, né, com uma babá, ou deixar na casa de algum conhecido, ou na casa de algum familiar. E a pessoa pode conviver muito bem com isso, mas pode ter pessoas que, às vezes, passem pela mesma situação que eu passei, que acha que não, que tem que participar da vida dos filhos, estar ali na hora do almoço, tem que ter um espacinho, né, dentro da tua agenda, um horário para você levar um filho no médico se ele ficar doente. Então, para mim, isso hoje, eu me sinto realizada porque eu tenho tempo livre para fazer tudo isso. Eu me sinto realizada na minha profissão. Quem também quiser seguir a carreira docente, também tem uma... Nossa, que sol que veio aqui agora. não é? É um brilho. Também, nossa, de repente, olha, eu não sei nem como que eu viro aqui para não Não, ficar tá tanto. ótimo. Nossa, Não dá para tá... tirar. e verificar como que é o dia a dia dessa profissão para que a pessoa não se fica frustrada, Isso, não se quase frustra. não se frustre, não fique uma pessoa frustrada profissionalmente. E mudar, eu acho que é algo que é normal, não pode ver assim, eu era advogada, agora sou professora de história. Eu não me sinto rebaixada por isso. Tem pessoas que falam, nossa, tinha status de advogada, trabalhava no escritório, agora está aqui dando aula. E eu escuto muitas vezes isso de colegas de profissão, mas eu não ligo. Eu acho assim, o que importa é aquilo que eu sinto, Isso. importa que eu me sinto feliz com isso. Não estou dando murro em ponta de facas atualmente. Liguei a teclinha também do. Então, foda-se. Não tô, se eu me sinto feliz, para mim, acho que é isso. Então, eu acho que a pessoa tem que verificar a profissão, ver Uhum, se realmente é isso que ela quer, saber que durante o percurso vão vir muitos obstáculos, a pessoa pode casar, ela pode ter filhos, ela pode mudar de país, ela pode, uhum, de repente, perder o emprego, ter que se reinventar. Aí a gente, uhum, de repente, encontra aí o mundo numa pandemia. O que você vai fazer? Se você não tem um emprego, você pode se reinventar. Eu acho que isso a pessoa, a todo momento, ela pode se deparar com isso. E eu acho que é super positivo. Eu não me sinto em nenhum momento para baixo. Não, a gente tem que sentir para cima, sentir positivo. Eu acho que como que fala? O grande incentivo que eu deixo para as pessoas é isso, que está uhum. começando agora. Ai, legal, Dani. Obrigada, querida. Eu acho, eu ficaria horas e horas, que são conversas que poderiam se estender muitas e muitas horas. Muito obrigada. Eu acho que a sua história, não, acho não, tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas vidas, pessoas que têm isso dentro, né? Essa criança gritando, por favor, deixa eu sair. Essa criança, e agora com isso, é como
abre assim, e depois que você olha isso, né, eu sempre falo, você tem que fazer de tudo para que quando passe na sua frente, você não nem consiga desviar a mirada, o olhar, sabe? Você não consegue desver uma situação, você não consegue desver uma dor. E essa dor, eu sempre falo, se você não resolve, ela volta. É o efeito bumerangue. Vão mudar as circunstâncias, os cenários, os personagens, né? Que as pessoas, a situação, tudo muda, porém a dor, ela continua. Ela continua e ela vai e volta, vai e volta. É como a vida te dando oportunidade para, vai, vamos ver se agora vai. Toma. Aí vem, a vida não desiste nunca de dar esse ensinamento, né, esse aprendizado e falar assim, eu vou te dar outra oportunidade, outra, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, é a gente que desiste da vida, mas a vida nunca desiste da gente, né? Eu sempre falo isso também. E é isso, eu tenho certeza que a sua história vai fazer isso, né? É como o sinal da vida, é como a da venezuelana que escutou do Guedes essa frase, falou assim, olha essa situação, por que você não faz? Então, eu tenho certeza que vão dar essas conexões depois da sua história. Obrigada, querida, imensamente, gratidão enorme, coraçãozinho, como a gente diz antes. Espero que tenha te ajudado, Fer, né, dentro de tudo isso que eu tenha, né, comentado, que te ajude bastante. Claro, eu tenho certeza. Nutre muito esse universo onde eu estou plantando, né, cultivando esse universo da felicidade profissional. Ajuda muito porque a sua história é viva, é real, e isso é um reflexo de muitas histórias. Então, a gente pensa que é muito só nosso, né? Mas a gente começa a escutar outras histórias e fala, gente, mas eu passei pela mesma coisa. Você lembra que foi a partir daí que a gente começou a conversar Sim, sobre essa sim. possibilidade. Então, a gente se parece em muitas coisas, né? Se a gente for pegar outras pessoas também, tudo tá, é como a gente está dentro do mesmo planeta, dentro da mesma energia, então no final todo mundo sente mais ou menos a mesma coisa, né? O que faz a diferença são essas ações, esse andar diferente, essa perspectiva diferente, o ser valente e falar, não, eu vou, porque essa é a decisão, é isso que eu quero viver, a vida é única e a gente tá passando por aqui para ser feliz e ponto, né? Obrigada, querida. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pela nossa conversa. Uhum. Sempre que você precisar, estou sempre à disposição. Tá bom, querida. Muito obrigada, viu? Um grande beijo. Se cuida muito. Beijo, Fer. Um beijo nas crianças, dá um beijo aí no Álvaro, no seu Pode pai deixar. também. Pode Sempre que deixar. precisar, conte comigo. Obrigada, querida. Um beijo. Tchau, tchau. Beijos, tchau. Tchau.